Hoje vamos passar aqui um pouco mais sobre o resultado da B3, né. Todo mundo aloca, né, vai ter ações, está dentro custodiado da B3, tem fundos imobiliários, está custodiado na B3, mas será que é só isso mesmo que a B3 faz? Será que não tem mais coisas agregadas ali dentro? Vamos entender um pouquinho mais hoje, tá. Antes de mais nada, se puder dar um joinha, isso ajuda bastante a promulgar um pouco mais o canal, e se inscreva também no canal, isso vai ser sempre que vai tendo as postagens, você vai recebendo também ali as informações, tá bom? Beleza? Então bora lá para o vídeo. Bora lá então, pessoal. Vamos lá. Então, falando um pouquinho mais aqui da B3, tá? A B3, muita gente olha como essa questão mais concorrencial, né? A importância que ela tem dentro do aspecto brasileiro e como que ela é um monopólio, né? Ela não tem essa concorrência. Ela não tem a concorrência na hora que a gente fala de listagem de bolsa, tá? Mas a gente vai olhar para outros produtos, a gente vai ver também que ela vai ter concorrência. Então, hoje, tá, pessoal, aqui o listado representa 42% das receitas, né? Os produtos de balcão representam 13% da receita, infraestrutura para financiamento 4%, tecnologias e dados 18% e tem o listado aqui que também representa 23%. Então, ações e instrumentos de renda variável 42%, tá? Hoje, claro, é majoritária essa receita, a gente está falando ali de 65%, né, da carteira, então representa bastante coisa, tá? Então, vamos lá, aqui um pouquinho para baixo, eu vou explicando um pouquinho mais desses atrativos ali dentro da B3, tá? O que eles fazem de alocação. Olhando aqui para a parte de resultados, tá? Então vamos lá. Aqui na parte de listado, né, ações e instrumento de renda variável. Então você pode ver que primeiramente, né, a receita total da B3 no trimestre ela foi menor do que no terceiro trimestre do ano passado, então teve uma queda ali de 0,8%. Então isso é bem importante porque basicamente ela não está conseguindo expandir a receita total, tá? Seja na parte de listados ou nas outras partes. Então no listado, tá? A gente vê aqui que no ano passado foi 1 bilhão de receita, já nesse ano foi 900 milhões, uma queda de 10%, uma queda bem expressiva. Então tem negociação e pós-negociação, que é basicamente ali a parte de corretagem da B3 mesmo em si. Depósito de renda variável, também teve aqui uma alta de 7,2%. Empréstimo de ações, né, para aquelas pessoas que operam vendido, né, como que funciona a remuneração. Então, uma queda de 34%, 34,4%. E a listagem de soluções para emissores, aumento de 61%, tá? Na parte de juros, moedas e mercadorias, também uma queda de 5,2%, né? Bem representativo também essa queda, então teve queda em várias linhas ali do negócio como um todo. Quando a gente olha para balcão, aí você vai perceber que vai ter um aumento, ó, instrumento de renda fixa, aumento de 13,3%, derivativos, aumento de 15,7%, outros, aumento de 17%. Então, basicamente, quando a gente vê instrumento de renda fixa, né, a gente vai ver o quê? As emissões primárias. Então, a gente teve um trimestre que teve bastante emissão primária, de renda fixa, né? Então isso basicamente faz com que aumente ali a taxa de corretagem que a B3 cobra, tá? Então, derivativos também, isso derivativos aqui a gente não está falando só apenas de uma proteção dentro de uma ação, mas sim dentro de uma produção agrícola para proteger de soja, trigo, milho, por aí vai, tá bom? Tecnologias e dados e serviços, a gente vê que teve um aumento de 10% aqui na receita, né? Tecnologia de acesso, 14% de aumento, dados e analytics, 16%, então é um aumento mais expressivo. Vou olhar principalmente para essas duas linhas que são as mais expressivas, tá? Então a gente olha, e quando a gente olha esses números e olha como um todo, então vamos destrinchar para os negócios da B3, né? Que estão aqui ó, em 1, 2, 3 e 4, aqueles 4 negócios que eu apresentei a princípio ali. Então, na parte de listado, 10% de queda, na parte de balcão, 14% de alta, na parte de infraestrutura, 7,3% de alta, na parte de tecnologia, 10% de alta. Então, o que acontece, pessoal? Se o mercado hoje, que não está pujante, né, não está vindo com aquela liquidez toda, aquele fluxo financeiro todo, a receita da B3 que é só 0,8, então quer dizer que no mercado mais forte, a receita vai aumentar bastante junto com isso,
e, com consequência, né, aumento de margem e aumento de lucro também, tá? Então, isso é bem importante porque está conseguindo aumentar outras linhas de receita, tem margens menores, mas ao mesmo tempo aumentando linhas ali também, tá bom? Beleza? Quando a gente olha para a parte de custo, né? Tá, a gente viu a receita, vamos ver agora a parte de como que está gastando. Aumento da despesa como um todo em 6,9% quando a gente olha tri contra tri, tá? Terceiro trimestre do ano passado e o terceiro trimestre desse ano. Pessoal em encargo subiu 12%, isso é efeito da inflação alta que teve em 2022, processamento de dados 13%, depreciação e amortização 10%, foram esses os mais impactantes. Então, quando a gente olha para a gente sempre vai olhar para os grandes números, né? Os pequenos números, igual, por exemplo, manutenção em geral, 32% de aumento, mas é uma representatividade um pouco pequena. Lógico que a gente sempre tem que olhar, mas principalmente nos grandes números, que é ali que faz o preço de fato. Então, dentro disso tudo, né, a gente vê que teve uma expressão mais forte aqui de aumento de custos, tentam cortar os custos na onde é possível, né, promoção e divulgação, por exemplo, aqui vê que tem uma queda de 24%, mas no que pesa de fato é as pessoas, quando eles aumentam a outra linha de infraestrutura e tecnologia, aumenta o processamento de dados também. Então há um custo nisso. Olhando dessa forma, então, a gente já vê aqui um resultado líquido, né? Que no ano passado foi de 1 bilhão e 29, nesse ano 1 bilhão e 74. Ano passado, o aumento de 4,4% de lucro em relação ao trimestre do ano passado. Melhorou bastante a margem, né, 45,6 foi para 47,8. A B3 ela tem essa característica de ter uma margem muito robusta. Então, para cada R$ 100 que entra no caixa, 47,8 virou lucro, tá bom? Resultado bem importante, essa margem é muito legal e isso faz uma diferença muito gritante para o negócio. Quando a gente olha aqui para a parte de amortização, tá, e dívida, então a gente olha para o cronograma aqui, basicamente a gente vê que tem uma dívida no curto prazo, deixa eu dar um zoom para vocês, que vai ficar melhor. Quando a gente olha essa dívida no curto prazo, a gente vê que tem 3 bilhões em dívida aqui que está vencendo agora no curto prazo, 8,6 bilhões no longo prazo, dívida total de 11 bi. Então, a gente vai olhar aqui e ver o cronograma de amortização. A gente vê que em agosto de 2024 tem 100 milhões de dólares, tá? Lembrando que aqui está em reais, mas aqui a gente já está em um número em dólar. Então, a gente vê aqui, vencimento em 24, 100 milhões de dólares e também aqui uma parte da debenture na emissão, que, como está dividido em 3 séries, provavelmente deve ter em torno ali de 1 bilhão vencendo, tá? Então, a gente tem essa dívida mais expressiva no curto prazo. Isso seria uma boa se a gente olhasse para daqui 3 anos, por exemplo. Então a gente tem bastante dívida vencendo em 2024, vencendo em 2025, vencendo em 2026. Pô, parece que depois essa dívida vai diminuir, esse resultado é expressivo, vai aumentar a margem, vai ter um lucro mais expressivo. Só que ao mesmo tempo também, ah, no segundo trimestre, tinham terminado com uma dívida de 1,8 vezes a geração de caixa, né, o EBITDA, e agora, em outubro, teve uma nova emissão de dívida. Então, essa dívida, na hora que ela vai começar a cair, novamente eles vão lá e aumentam o endividamento. Tá? Então, aumentou aqui no valor de 2,5 bi. Então, dessa forma, a alavancagem saiu do 1,8 e foi para 1,9. De 1,9 foi para 2,3 vezes a geração de caixa do EBITDA. Tá bom? Então, assim, isso é bem importante, porque endividamento ele significa uma troca de custos, né? Eu posso usar meu recurso próprio para alavancar meu negócio e dessa forma crescer mais, ou eu posso usar capital de terceiro, né? Isso depende muito de como está os juros, como está a perspectiva, como que está a característica do mercado como um todo, beleza? Então, dessa forma, quando a gente olha para os macro números, né, a gente enxerga aqui uma empresa que está com 3,78 vezes o valor patrimonial, a gente enxerga uma empresa que está pagando apenas 3% de dividendo, 3,78 vezes ela está ali um pouco acima da média histórica, mas ao mesmo tempo não está na máxima. Ao mesmo tempo, a gente olha para o preço por lucro, está em 18 vezes. Aí sim ele está bem acima e está bem próximo da máxima histórica do preço por lucro. Ah, um ponto importante, tá, pessoal? Por isso que é sempre importante olhar para o balanço, porque tá vendo que a dívida líquida pelo EBITDA aqui, ó,
está em 0, menos 0,52, e dentro do próprio balanço está mencionando aqui que tem 2,3 vezes. Então é sempre muito importante olhar para o balanço, porque pode haver uma falha, algum probleminha ali dentro dessas plataformas, né, que liberam ali as questões de números das empresas. Então é muito importante olhar diretamente no próprio RI da empresa. Isso aqui, né, a gente utiliza muito mais com uma rapidez, uma velocidade para olhar um número, mas é importante ter profundidade. Tá? Beleza, então, pessoal. Quando a gente olha para outros números importantes, a gente vê aqui, ó, margem líquida estava na casa dos 40, anualizada, né? E a gente olha aqui para o CARG de receitas, que é basicamente ela está crescendo 22,44% a receita nos últimos 5 anos, ou seja, a cada ano ela cresce 22,4%. Só que a gente vê que nesse trimestre agora cresceu apenas 4%. Então, um crescimento um pouco mais modesto, cenário de juros altos e, basicamente, mercado um pouco mais calmo, no sentido de fluxo financeiro, claro. No sentido de volatilidade, a gente está vendo bastante volatilidade. Então, os lucros nessa linha toda, aumentando 26% ao ano, na média, beleza? Os dividendos, tá? Então, na média, aqui a B3 ela paga 81% do lucro vira dividendos, atualmente está 50%, um pouco mais contido, justamente para poder fazer esses projetos e aumento das outras fontes de receita. É claro que não dá para ficar refém apenas no mercado de bolsa, porque se o mercado está mal, a receita vai mal e também se abre uma concorrência, afeta diretamente ali o negócio. Então, quando a gente olha aqui, né, dentro dessa média, se o preço, se o dividendo volta para a média de 80%, então a gente começa a já enxergar ali um dividendo basicamente aumentando em torno ali de 60% mais ou menos do valor atual. Então 50% sobe 60%, vai para 80%, beleza? Então isso aí traria um dividendo ali, um payout muito bacana historicamente. É uma empresa que costuma pagar bons dividendos, tá? Nesse momento não está pagando. E quando a gente olha para a rentabilidade histórica, a gente vê aqui o Ibovespa, desde lá de 2008, subiu 99,91%, basicamente 100%, enquanto que a B3 subiu 195%. Beleza, pessoal? O que você achou? Deixa ali nos comentários, espero que você tenha gostado do vídeo e estamos aí. Logo, logo tem mais. Um grande abraço, valeu!